Salve, salve, meu aluno! Salve, salve, minha aluna! Como é que você tá aí? Tudo certo? Thiago na área aqui, ó, para falar de história e falar de um assunto muito importante, que é Pernambuco sobre a interventoria de Agamenon Magalhães. Se você, até então, nunca ouviu falar nesse senhor aqui, hoje você vai ficar por dentro pra caramba das principais ações desse político brasileiro que teve um papel muito importante em relação à política nacional. Só que antes disso, antes da gente chegar no Agamenon, vamos lembrar rapidamente de um contexto que acaba envolvendo a chegada do grupo político, o qual o Agamenon Magalhães faz parte. Vamos lembrar aqui, ó, principalmente dessa questão relacionada aí ao voto de cabresto e a política dos governadores. Voto de cabresto e a política dos governadores. Então são duas coisas importantes para a gente falar aqui, que daí vai se chegar então até a Era Vargas, certo? Tá tudo dentro desse contexto aí da Primeira República e, é claro, da transição da Primeira República, que também é chamada de República Velha, para a Era Vargas, certo? Então, quando a gente fala, rapidamente, tá? Quando a gente fala aí na República Velha, também conhecida como Primeira República, a gente também usa um outro termo para definir isso. Nossa, e vai ter nome assim, hein? Tem nome pra caramba para chamar a República Velha. Primeiro que tem uma partezinha específica da República Velha, o comecinho do comecinho, que é a República da Espada. Essa aí não interessa para nós agora não, tá? Só para você lembrar, a República da Espada começa em 1889, vai até 1894. É chamada de República da Espada, porque tiveram dois marechais governando, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, que acabaram fazendo um governo maravilhoso aí na história política do Brasil, no começo da República, certo? Agora, a República Velha, na segunda parte, parte 2, a missão, aí você tem aqui a famosa República Oligárquica. E essa república oligárquica, também conhecida carinhosamente como política do café com leite, esse você já viu, né? Quando falou em república do café com leite, na hora você lembra do quê? Getúlio Vargas. Nossa senhora, que associação terrível que você fez. Aí nessa república oligárquica aconteceram 11 presidentes, nenhum deles chamou-se Getúlio Vargas, nenhum deles teve o nome Getúlio Vargas, tá? Só pra você se ligar. Antes do Getúlio. Agora sim, agora melhorou, tá? O que esses 11 presidentes aqui, têm em comum? Quase todos eles, tirando 2. Para ser bem exato, tirando 2. Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. O restante utilizaram-se basicamente aí de artifícios, artimanhas, todas elas colocadas em prática em nome do bom e velho coronelismo. Aí você começa, agora tá começando a preencher um pouco mais aí, a tua cabeça em torno dessas questões referentes aí à República Velha, em torno da República Oligárquica. O coronelismo acontece, se a gente começar a estudar a gênese do coronelismo, que a prática dele vai estar evidente, vai estar visível aí na Primeira República, certamente. Mas a origem dele é um pouco anterior. Quando daí você olha lá, quando você vê lá na criação da Guarda Nacional, em 1831, no período regencial, aí você começa a perceber o seguinte, a Guarda Nacional deu um poder enorme para que os líderes locais pudessem criar as suas milícias. E automaticamente que isso vai acabar passando, e quem vai receber essa herança é o coronel. E aí os coronéis acabaram se beneficiando com essa possibilidade de criar
literalmente o seu exército pessoal para atender aos seus interesses. E aí esse coronelismo passa a ser percebido em todo o Brasil e ele vai acabar juntando-se a essa república oligárquica justamente para quê? Para se manter no poder político em virtude do poder econômico, ou vice-versa, tá? Tanto dá, ou um ou outro. Mas o que você percebe então? Nessa questão toda que acaba envolvendo o coronelismo, que acaba envolvendo também aí, né, a política do café com leite, você acaba percebendo que tem duas práticas que são muito características, e é claro, nós não vamos falar aqui de todos os presidentes, né? Nós não vamos evidenciar o que acabou acontecendo, mas em relação a esse assunto coronelismo, né? E é claro, a política do café com leite, tem dois assuntos que são aí muitíssimo importantes que a gente acaba percebendo aí, tá? Quem disse que o coronel é ruim? Quem falou que o coronel é ruim? Tô brincando, tá? A gente sabe que as ações do coronelismo nesse contexto acabavam tendo aí tendo objetivos particulares. Mas esse coronel, digamos assim, ele se colocava, né, em algumas situações, se colocava como uma figura boazinha, né, como se fosse um cara bom, oferecendo, né, de certa maneira, uma espécie de ajuda. Como assim ajuda? O coronel era aquele cara que você pode contar, que você pode pedir um benefício para ele, pedir uma ajuda, seja lá qual for, financeira, enfim. Mas ele vai cobrar. Ele vai vir atrás de você. Então é por isso que daí, em torno dessa questão de ajudar, o coronel estava disposto a ajudar muitas pessoas. E aí, quando se trata da ajuda em relação a políticos, aí a gente vê uma das características desse contexto aqui, que é o clientelismo, certo? É o clientelismo, é essa relação de uma via de mão dupla, é dando que se recebe, você me ajuda aqui e depois eu te ajudo a colar. E isso acabou acontecendo dessa sociedade que é mandonista, dessa sociedade que também é patriarcal. Como é que o coronel, então, oferecia ajuda para um político? Essa ajuda para um político acabava vindo principalmente em relação ao voto. E aí que manifestam-se as várias fraudes eleitorais. É em torno dessa questão relacionada ao voto que aí o poder dos coronéis acaba ficando muitíssimo evidente, tá? Então, aqui no voto, nós vemos, então, as várias fraudes eleitorais. Quais eram as fraudes eleitorais mais conhecidas que daí nós temos nesse contexto? Velho, basicamente, os caras tinham um repertório grande, tá? Mas vamos começar pelo curral eleitoral. Quando você começa, então, a ver aí o curral eleitoral, você vê, então, um coletivo de eleitores. Você vê um coletivo de eleitores, você vê um grande grupo de eleitores, curral eleitoral, que, de uma forma ou de outra, se veem obrigados a votar naquele candidato que o coronel determinou. Seja porque o coronel provavelmente pode ter sido bonzinho, bonzinho. Esse coronel aqui que eu vou falar para você até parece hoje. Até parece hoje. Os caras faziam festa. Hoje não pode fazer festa no dia da eleição, né? Lei seca e tal. Tem os caras que fazem. Aí o cara fazia uma festa, chamava todo mundo. Comida de graça, beleza. Fazia festa no dia da eleição. Aí o cara mal terminou de comer, antes de comer a sobremesa, nesse contexto, colocava a galera ali, num caminhão, sei lá, fosse no que fosse. Falava assim, agora que eu dei a comida para vocês, vocês vão votar lá no candidato. Beleza? Pro coronel, podia oferecer um banquete para as pessoas, não era muita coisa, E aí, o camarada ia lá, votava. Ou podia ser da forma mais violenta, Podia ser da forma, através da coerção, Aí o coronel pegava o quê? Pegava esse seu exército pessoal, os seus famosos jagunços e colocava para quê? Vai lá, pega uma galera ali, vocês vão
conduzi-los para o processo eleitoral. Que conduziu o quê? Tá basicamente lá, ó, vai votar no fulano, tá? E olha só que interessante, o coronel daí, ele oferecia uma ajuda. Ó, eu protejo vocês, geralmente em algumas regiões que tinha treta, né? Eu protejo vocês, eu vou lá e ofereço ajuda. Eu coloco à disposição para proteger vocês, mas tem que votar no fulano de tal. E aí o coronel, depois que acontecia o processo eleitoral, não estava nem aí com as famílias, né? Vai lá e se lasque. Temos, além do curral eleitoral, temos também aí, ó, as eleições a bico de pena. Também conhecida como bico de pena. O que seriam as eleições a bico de pena? É quando, então, o mesário era comprado. Sabe o que é o mesário, né? Você que é mesário, você agora, período eleitoral, já está, né, se preparando para participar do processo todo, aquele dia bem gostoso, né? Você vai ficar lá o dia inteiro, recebendo as pessoas, título, não sei o quê. Aí chegava no mesário aqui, o coronel chegava no mesário, falava assim, ó, é o seguinte, se você vê o voto indo para fulano, você vai lá e mude o voto. Velho do céu, os mesários faziam isso na cara dura, pegava, deixa eu ver o seu voto, não é nesse, e adulterava. Mas não tinha ninguém para fiscalizar isso? Não tinha justiça eleitoral, né? Não tinha ninguém que fiscalizar. Se o mesário fazia isso, por quê? Se ele não faz, ele morre. Ou muitas vezes, algumas sessões eleitorais, tinha lá, sei lá, 105 eleitores. Aí o cara ia contar os votos daquela sessão eleitoral, tinha 400 votos. O que brotou aí, voto? Os votos se reproduziram dentro da urna, né? Juntou um votinho macho, um votinho fêmea, se juntaram, fizeram fim dentro da urna? Não. Como é que chama esse tipo de fraude? Fantasmas eleitorais, tá? Fantasma. Nego que morreu. Não, você votou. Ah, fulano morreu. Não, mandou o representante dele, psicografou o voto. Pronto, acabou. Para de encher o saco. E é claro, o voto de cabresto, que basicamente é parecido com o curral eleitoral, onde principalmente aqui é através da coerção individual. É de pessoa a pessoa em que o eleitor vai ter que votar cegamente, até porque nesse processo a eleição era aberta, não era como é hoje o voto secreto. Então o cara tinha que muitas vezes também falar em que ele está votando. Eu estou votando fulano. E ali estava um jagunço com uma papa amarela apontada para a cabeça da pessoa. Daí ele tinha que votar nesse ou votar naquele. Então, para sair ileso dessa situação, acabava envolvendo-se dentro dessa questão aqui. Por isso que, então, através da manipulação do voto, os coronéis acabavam favorecendo candidatos. E aí, não era só a nível citadino, não era só em uma determinada região, não era só para um estado, não, era no Brasil inteiro que isso acabava acontecendo. O que acabava oportunizando de vereadores até o presidente da República manterem-se no poder perpetuamente, ou pelo menos até 1930, que é quando teoricamente a gente acha que isso tudo acabou acontecendo, tá? Bom, então isso aqui está relacionado às fraudes eleitorais. No quesito, naquilo que está relacionado aí à política dos governadores, quando daí a gente fala na política dos governadores, aí a gente está falando de uma situação que reforça tudo isso. Política dos governadores. Aí acaba envolvendo o seguinte... nesse contexto aqui, não existia justiça eleitoral. Então, o cara elegeu-se. Beleza, o cara elegeu-se. Quem é que vai dizer o seguinte? Fulano, assina aqui e você é político. Você é deputado, senador, presidente. Então, tinha um órgão aí, criado pelo parlamento, chamado Comissão de Verificação de Poderes. Comissão de Verificação de Poderes. O que acabou acontecendo? Chegou uma determinada época aqui, no comecinho da República Velha, que os deputados definiram o seguinte,
o partido que conseguir a maioria, né, o partido que conseguir eleger a maior quantidade de políticos, vai controlar a comissão de verificação de poderes. O que vai acabar acontecendo na prática? Se, de certa maneira, o partido A, vamos imaginar assim, o partido A conseguisse obter a maioria dos cargos disponíveis, ele iria, então, controlar tudo isso. Aí é que vem o problema. Por quê? Na comissão de verificação, os membros do partido A, que estariam fazendo parte da comissão de verificação de valores, iam começar a observar quem foi eleito. E aí ia chegar o camarada lá do partido B. Aí chegou o fulano do partido B a falar: oi, tudo bem? Fui eleito, né? Ah, se foi eleito, parabéns, que bom. Mas como você não é do partido da situação política, nós não vamos validar a sua eleição. Então, acontecia o quê? Acontecia aqui a famosa degola. Ou seja, aqueles candidatos da oposição, ou que tinham lá o pensamento diferente, tchau, obrigado. Isso acabava acontecendo em que nível? Isso aqui acabava acontecendo a nível municipal, estadual e federal. E dessa maneira, dessa forma, juntando-se, é claro, com as fraudes eleitorais, que acaba envolvendo também o voto de cabresto, aí você percebe, é claro, como é que esse grupo político, como é que a oligarquia mineira e paulista fizeram para continuar no poder pelo tempo que ficaram. Isso aqui praticamente durou até 1930. Durou até 1930. Por quê? Em 1930, quem é que chega ao poder? Getúlio Dornelles Vargas. Aí começa a tal da Era Vargas. Tranquilo? Agora a gente vai, então, compreender qual que é a relação aí entre essa situação aqui e a interventoria de Agamenon Magalhães em Pernambuco, tá? A gente vai lá, ó. Pernambuco, sob a interventoria de Agamenon Magalhães. Por que esse nome é tão importante assim para Pernambuco? Olha só. Esse indivíduo é um cara letrado, geógrafo, professor de geografia, uma pessoa de grandioso conhecimento, uma grandiosa intelectualidade. Ele também foi promotor, além de ser geógrafo, professor de geografia, também foi promotor de justiça, e, nas horas vagas, político. O cara, desde cedo, teve uma carreira aí ligada ao aspecto político, desde 1918, quando ele foi eleito pela primeira vez deputado estadual, manteve-se aí ativo nessa carreira política, nessa vida política. Tudo bem que enquanto estava rolando, enquanto estava acontecendo aí a República Velha, ele esteve ligado, direta e indiretamente. Depois, quando ele passa a deputado federal, eleito e reeleito, passa a associar-se. Mas quando acaba acontecendo aí a Revolução de 30, quando chega no ano de 1930, ele acaba apoiando a Aliança Liberal. Será que foi um estalo na cabeça dele? Pensou assim, putz, até agora, se eu fiz alguma coisa errada, politicamente falando, a partir daqui, então, vou tentar consertar tudo isso, tá? Em 1930, apoio à Aliança Liberal. Aliança Liberal.
Só relembrando, o que é essa aliança liberal? No contexto de 1930, estava acontecendo aí a sucessão presidencial, estava acontecendo o pleito eleitoral para o cargo de presidente, e vendo o cenário político, observando o cenário político que não estava muito favorável para a República, ou melhor, a oligarquia paulista, pois esta teria rompido aqui com Minas Gerais, alguns outros políticos, inclusive, é claro, de Minas Gerais também, o governador, que nesse contexto aqui era chamado de presidente do estado, o Antônio Carlos de Andrade, vai acabar apoiando uma aliança política entre João Pessoa, presidente do estado da Paraíba, e Getúlio Vargas, presidente do estado do Rio Grande do Sul, para tentar derrubar a política do café com leite, tá? Então, era um negócio que não sabia. Ah, vai dar certo a Aliança Liberal participando do processo eleitoral? Não sei, tem que tentar. Bom, com as fraudes eleitorais, e é claro, diretamente vinculado aí, a essa questão da Comissão de Verificação de Poderes, a Aliança Liberal nem conseguiu voto suficiente, por causa da manipulação toda, E aí o que acaba acontecendo? A coisa virou, mexeu, a situação ficou ruim para São Paulo, e aí João Pessoa foi assassinado. Tinha-se então um componente emocional para acender aí o famoso pavio da bomba. E aí estourou a Revolução de 1930, que na verdade não teve revolução, não teve guerra, teve uma mudança política, digamos assim, significativa, mas nada que fosse literalmente uma guerra. Pois bem, depois que acontece a Revolução de 30, e aí começa a Era Vargas, e a Era Vargas, você lembra que vai durar de 1930 até 1945, tá? Nesse contexto aí de 30 a 45, nesses 15 anos, o Agamenon Magalhães, ele, mesmo longe, distante aí do Rio de Janeiro, da capital federal, onde as coisas politicamente aconteciam, ele apoiava Getúlio Vargas, visivelmente apoiador, ele, na sua carreira política, aí de deputado federal, apoiava Getúlio Vargas dentro do seu estado. E principalmente ele vai apoiar lá, olha só, lá em Pernambuco, o interventor Carlos de Lima Cavalcante. Após a Revolução, ele vai apoiar, então, apoiou o interventor Carlos de Lima Cavalcante. Carlos Cavalcante. Uma família histórica aqui em Pernambuco, a família Cavalcante, desde o século XIX, mantém esse contato assíduo com a política. Pois bem, o que é interventor? Getúlio Vargas, nesse contexto, passou a interferir diretamente nas questões regionais, especificamente no cargo de presidente do estado, que hoje a gente chama de governador. Então ele falou, não tem mais eleição. Para governador não tem mais eleição. Agora, eu vou nomear, Getúlio, o interventor do estado. Então não vai mais ter, mas nem o estado brasileiro vai ter mais eleição? Não, eu que vou definir. E é claro, é óbvio que daí ele vai colocar alguém que esteja diretamente ligado a ele, não vai colocar um inimigo, político. Vai falar assim, ô cara da oposição, vem cá, eu vou te colocar. Claro que não, óbvio que não. Justamente para manter-se, dentro dessa questão aí, manter-se no poder. O Agamenon Magalhães, no processo, na Constituinte, nessa primeira fase do governo de Getúlio Vargas, é chamado de governo provisório, vai até 34. E aí, em meio a isso tudo, está acontecendo uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. E aí o que vai acabar acontecendo? O Agamenon Magalhães, ele defendeu sozinho,
que o Brasil deveria ser parlamentarista. Aí ele pensou, puta merda, né? A coisa virou favorável para o Vargas, e agora é bem provável, daí não aconteceu esse parlamentarismo, ele estava sozinho, não virou esse parlamentarismo, e ele pensou, agora me ferrei com o Getúlio, né? Fiquei com a minha visão aí manchada, né? Getúlio Vargas queria me escorraçar da política nacional. Não, velho. Getúlio convidou ele aí, ó, em 1934, para assumir o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, olha só. Aí, em 1933, ele defendeu o parlamentarismo. Parlamentarismo. Não deu certo o parlamentarismo, né? Mesmo assim, o cara historicamente teve uma relação importante apoiando Getúlio Vargas no começo disso tudo. Mesmo assim, Getúlio falou, vou te dar uma segunda chance, tá? Acabou se tornando ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Indústria e Comércio. O cara caiu para cima, né? Literalmente. E aí ali ele acabou atuando, né, diretamente, por exemplo, em favor da criação da Justiça do Trabalho, que vai ser criada, depois vai ser criada aí no Estado Novo. E aí começa essa agitação grande, muito grande, né, entre 1934 e 1937. Nessa agitação toda, o que vai acabar acontecendo? Surge aí, é claro, perigo verde e o perigo vermelho. Que aqui não tem nada a ver com história em quadrinhos, tá? Tem a ver com o quê? O perigo verde é o integralismo e o perigo vermelho seria basicamente a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, e o integralismo liderado pelo Plínio Salgado. Muito bem. Diante dessa agitação, o medo maior era do comunismo, gigantemente do comunismo. E aí Getúlio Vargas cria o Plano Cohen, acaba retirando essas possibilidades todas aí do comunismo se instalar e também, é claro, da vertente fascista no Brasil, que era o integralismo. Beleza. Mas ainda assim o perigo vermelho rondava o Brasil. O que Getúlio fez? Ó, quando começa o Estado Novo, quando vai começar o Estado Novo, aí em 1937, Estado Novo. Aí em 1937, Getúlio vai falar, ó, Agamenon, eu quero que você seja aí interventor lá no seu estado. Interventor em Pernambuco. O cara teve que chegar em Pernambuco, Na verdade, Getúlio já tinha tirado o Carlos Cavalcante. Falou, Carlos Vaz, obrigado. Agora, vamos ver aqui o que o Agamenon Magalhães vai fazer aí. E olha, interessante lembrar também que no período em que o Agamenon Magalhães foi interventor aí em Pernambuco, é o mesmo período, coincide então com a presença militar norte-americana no Pernambuco, principalmente porque a gente sabe que aí em 1939 acontece a Segunda Guerra Mundial e diante da aproximação e da aliança militar Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos vão oferecer essa ajuda. E a região nordeste do Brasil, historicamente, é uma região estratégica, como ponto de passagem, enfim, estratégica para várias questões militares. Isso incomodou Agamenon? Sem problema nenhum. Como é que ele vai ficar aí, ó? Como é que ele vai ficar conhecido? Como é que vai ficar conhecido o governo dele em Pernambuco durante o contexto em que ele governa? Esse momento em que ele é interventor em Pernambuco vai ficar muito conhecido principalmente por essa reformulação urbana na capital. Reformulação urbana da capital, não na capital, da capital. Então ele vai começar a entender o seguinte, olha, tem algumas características visivelmente, aí dentro do Recife, visivelmente coloniais, visivelmente ligadas às oligarquias, e não é isso agora. Agora nós estamos basicamente voltados para quê? Nós estamos voltados para o
progresso. Estamos voltados para o que é moderno. E o cara passa então a trazer bastante coisa que de uma certa maneira já estava acontecendo em outros lugares há algum tempo. Exemplo, energia elétrica. Todas as casas com energia elétrica. Poxa, por que não? Por que não fazer isso aí acontecer? No mínimo. Pelo menos a iluminação pública, quando ele começa a governar, teve uma pequena troca. Ao invés da iluminação pública com as luzes a gás, seria agora com energia elétrica. Poxa, que vantagem, Prédios. Então vamos verticalizar a cidade. Prédios não pequenos, extremamente elevados. Aquela face lisa, característica do concreto, é isso que ele vai querer mostrar. Mas não é só isso não, tá? O prédio tem que ter elevador, que de uma certa maneira mostra essa modernidade toda, mostra que aquela república oligárquica ficou para trás, está no passado. Além disso, ele vai ser responsável também por criar um processo de alargamento das ruas. E aí, isso me lembra um presidente da República, Rodrigues Alves, e o processo de urbanização que ele fez no Rio de Janeiro. E da mesma maneira que o Rodrigues Alves fez no Rio de Janeiro para conseguir, então, alargar, por exemplo, ruas, teve que expulsar uma parte da população brasileira, pobre, que morava em moradias extremamente precárias. Nesse caso aqui em Pernambuco, o cara vai acabar expulsando o quê? Expulsando muitas pessoas mais humildes dos famosos mocambos, que são habitações bem simples, habitações coletivas, inclusive muito, muito simples, que de uma certa maneira acaba categorizando a pobreza. E o que o cara faz a partir disso? Começa a estabelecer uma espécie de hierarquização do espaço urbano. O centro da cidade é para quem tinha mais condições. E aí a periferia passa a ser colonizada por quem era mais pobre, porque até então a periferia não era um local onde vivia essa galera. Então, a margem do centro urbano é que daí a gente vê o quê? A criação dos subúrbios e a criação de alguns bairros aí muito famosos em Pernambuco que passam a receber o quê? Esse grupo social de participação econômica aí baixa na sociedade, ou seja, a classe mais pobre. Na cabeça do Agamenon Magalhães, a função dele aí dentro desse contexto, através dessas várias obras, como, por exemplo, a criação da Ponte Duarte Coelho, a Praça 13 de Maio e várias outras obras, era literalmente para acabar com a mentalidade retrógrada que até então dominava esse cenário. E um cuidado também especial na visão dele era com a família. E aí algumas medidas que ele vai acabar criando durante a sua interventoria em Pernambuco era, no mínimo, é claro que tudo isso diretamente ligado com a política desenvolvida por Getúlio Vargas, dentro do Estado Novo. Era esse cuidado com a família, tentando dar melhores condições para que a família pernambucana pudesse sobreviver. Então, vai ser através de quê? Da criação de empregos, vai ser através de algumas medidas sociais, claro que nada revolucionárias, mas dentro daquilo que ele pôde fazer nesse tempo. E aí é claro que você vai automaticamente pensar o seguinte, mas foi dentro do Estado Novo, foi dentro da ditadura de Getúlio Vargas. Aí você pode tirar a conclusão que quiser acerca, é claro, de um regime ditatorial. Você quer pensar que foi bom, quer pensar que foi ruim, pese de um lado os aspectos positivos e negativos e veja, de certa maneira, também as benfeitorias que acabaram sendo feitas aqui, nesse caso específico, durante o governo de Agamenon Magalhães em Pernambuco. Tá? Pesa, põe na balança. Você tem que entender de tudo isso, querendo ou não, tá? Depois você escolhe um lado, fica à vontade. Beleza, meu aluno? Beleza, minha aluna? Tudo de bom para você. Confia, é claro que isso aqui vai ajudar em muito na sua aprovação. Não tenho dúvida disso. Se precisar de ajuda, me chama. Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijão e até mais.